você é um professor, Isso. né? Daqui a pouco. Você é um professor, você traduz pra gente uma coisa complexa que é filosofia, que é um negócio muito complexo, porque é um negócio que ele faz sentido, mas não faz. Então, você tem um guia ali, você, o Clóvis, o nosso querido Cortella e eu. que são caras importantíssimos pra gente, porque pô, eles têm mais visualização que a Unicamp. Então é importante. Não, falando sério agora. Você é profissional naquilo lá. A gente aqui, eu, por exemplo, trabalho aqui em broadcast. Eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou falar, porque é comunicação social. Exatamente. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Por quê? Porque eu acho que tem uma importância aquilo que a gente vai ficar, a gente está transformando aqui. E hoje em dia todo mundo está querendo falar de liberdade. Eu quero a liberdade. Eu falo mesmo. Quero saber o seguinte, até onde vai a liberdade? Até onde a gente pode ir com a liberdade? Hoje em dia que todo mundo está querendo liberdade, você fala, liberdade. Bolsonaro Estados Unidos. Amor e liberdade. Até onde vai essa liberdade no esquema? Na toba. Na toba? Na toba é importante. Olha, a toba você tem toda a liberdade. Boa pergunta, é séria pra cacete. Pergunta filosófica, bonita, com preâmbulo. Democratizou. Eu acho o seguinte, a liberdade, ela, como todo valor, ela é sempre segunda. O que eu estou falando filosofês agora, vou explicar. Ela depende do contexto em que você está inserido. Por exemplo, a liberdade no âmbito social, ela é, por exemplo, uma figura jurídica. Ela se movimenta dentro do que a lei determina que pode ser feito. Então, a ideia da liberdade romântica, que é essa, eu quero a liberdade. Ok. Eu quero a liberdade absoluta, eu posso falar tudo. Se isso, a menos que você seja um adolescente brigando com seu pai e sua mãe, que aí você entende lá o contexto, no âmbito, por exemplo, da comunicação, mesmo do ensino, né? A liberdade, ela está mediada, por exemplo, você não pode falar certas palavras. Porque se você falar certas palavras no ambiente da comunicação, ninguém mais vai ouvir o que você falou no resto da frase. Não importa o contexto, né? Não importa, porque você falou aquela palavra. A gente tem exemplos que eu não vou citar, que acontece isso, certo? Exato. Agora, hoje, eu tenho a impressão não, é fato que você, por conta da rapidez das redes sociais detonarem pessoas e instituições, você acaba tendo um constrangimento maior da liberdade, porque você tem medo de ser demitido, perder o patrocínio, alguém caçar seu trabalho, ser cancelado inclusive no plano jurídico. Né? Então, me parece que até onde vai a liberdade é um valor social secundado, como se diz, ela depende do contexto, depende do ambiente jurídico, até onde vai a lei, depende das suas inserções profissionais, da preocupação que você tem com o resultado daquilo que você fala, da sua responsabilidade. Agora, por outro lado, Emílio, no ambiente de democracia, né, como a gente tem falado muito nos últimos tempos, é fundamental que você possa falar mal de quem tem poder. Sim. Isso é importante. É fundamental que você possa falar mal do governo, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Por quê? É por isso que eu penso, por exemplo, que intelectuais públicos não podem nunca trabalhar para o governo. Não pode nunca estar envolvido com governo nenhum. Porque você perde a credibilidade. Sim. Mesmo que você ache que está ajudando a nação, a sua atividade intelectual enquanto tal, ela está comprometida com aquele partido, com aquela bandeira, seja qual for. Então, aqui eu já dei, digamos, duas definições de liberdade. Uma, a liberdade, ela depende de um contexto em que você está inserido. A outra, em relação ao poder, a liberdade tem que ser ampla, por isso que a imprensa ou a mídia em geral não pode ser cerceada, e aí esse debate todo de desinformação, discurso de ódio, isso fica complicadíssimo, né? Ninguém sabe direito o que fazer com isso.